Uma obra de Gabriel Laureno Jucá. Introdução. Nós, como seres humanos, somos um produto de hábitos, tanto positivos quanto negativos. Todo mundo, gostemos ou não, tem centenas de padrões que são ativados diariamente, desde tomar banho ou assistir a um programa de televisão em particular, até se preparar para o trabalho. Todos os dias, consciente e inconscientemente, estamos realizando hábitos, e como você os chama, sejam suas rotinas, rituais ou comportamentos. Os hábitos fazem parte de todos nós. Os hábitos podem ser divididos em 3 áreas diferentes. Primeiro, são aqueles hábitos que não percebemos mais porque estão profundamente enraizados em nossas vidas diárias. Esses hábitos incluem escovar os dentes ou amarrar os cadarços. O segundo tipo de padrões são aqueles que são saudáveis para nós e que tendemos a desenvolver. Esses tipos de hábitos, incluindo comer uma dieta saudável, dormir o suficiente e fazer exercícios regularmente. O terceiro tipo de hábito envolve aqueles que são vistos como desfavoráveis, como gastos excessivos, tabagismo e procrastinação. Cada 1º de janeiro, a maioria das pessoas estão cheias de entusiasmo para mudar suas vidas. Eles esperam e desejam começar o novo ano com novas e definindo metas que mudarão suas vidas. No entanto, dentro de algumas semanas, nos encontramos lutando contra os mesmos maus hábitos do ano anterior. A pior parte disso é que voltamos aos nossos maus hábitos, sem saber e sem querer. Com o tempo, o ritual de definir resoluções de ano novo e quebrá-las rapidamente acaba sendo um uso decepcionante, na medida em que desistimos da ideia de mudar nossos maus hábitos e, em vez disso, optamos por não participar do ritual anual. Eventualmente, acabamos com uma conotação negativa sobre a mudança. Somos levados a acreditar que a mudança é destinada apenas a alguns que têm muita força de vontade ou um autocontrole único. Infelizmente, essa revelação deixa muitas pessoas com perguntas que geralmente não são respondidas. Se você se encontrar neste lugar com perguntas persistentes, poderá encontrar respostas aqui. Não só pode ter certeza de que poderá controlar seus hábitos depois de ler este livro, mas também aprenderá as etapas necessárias para superar os seus maus hábitos que estão impedindo você. Você obterá o conhecimento e as ferramentas necessárias para quebrar os maus hábitos e substituí-los pelos bons. Como um hábito é algo que você adquire como resultado das influências em sua vida, ser capaz de mudá-lo exigirá algumas habilidades. Como qualquer outra habilidade, ela precisa de técnicas e práticas eficazes para ter sucesso. Você precisa se equipar com essas habilidades para poder ser competente o suficiente ao enfrentar seu hábito. Se você quiser mudar seus hábitos, precisará trabalhar continuamente no desenvolvimento de suas habilidades. E isso ocorre porque o seu hábito se torna automático quando praticado com padrões consistentes e repetitivos que são criados em sua mente. A única maneira de derrotar seus maus hábitos é levantando-se e preparando-se para as tarefas. Capítulo 1. O que são hábitos? Para você entender como quebrar seus maus hábitos, é essencial primeiro entender exatamente o que são hábitos. Segundo o dicionário, um hábito é um padrão de comportamento recorrente e muitas vezes inconsciente que geralmente é adquirido através da repetição regular. Para entender esse conceito, você precisa saber como seu cérebro funciona. Sua mente é criada e conectada a uma complexa gama de neurônios. Esses neurônios são alimentados com a entrada de nossos nervos e órgãos sensoriais, que são então entregues ao cérebro. Esses neurônios estão interconectados com outros por todo o corpo e formam uma das estruturas mais importantes dos elementos interconectados do corpo. O cérebro registra, além de manter vias de vários neurônios através dos impulsos químicos que recebe dos neurônios. Para aumentar a capacidade cognitiva, o cérebro precisa manter um processo simples e otimizado,
Esse processo inclui a configuração dos caminhos mais usados como conexões, o que lhes permite executar automaticamente. Por exemplo, você pode se encontrar em uma sala e não se lembrar do que o trouxe até lá. O mesmo se aplica ao dirigir e caminhar. Mas e os maus hábitos? Não existe uma definição específica de maus hábitos. Isso ocorre porque um hábito não é ruim ou bom por si só. O que importa é o que você faz com o hábito. Considere se seu hábito tem um impacto positivo ou negativo em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Perguntar a si mesmo esta pergunta pode ajudá-lo a definir seus hábitos. Um hábito positivo trará a você sucesso em todas as áreas da sua vida, enquanto um mau hábito é aquele que pode arruinar o sucesso que você experimenta na vida. Um mau hábito pode ser considerado qualquer coisa que consome seu tempo e impede você de atingir seus objetivos imediatos ou de longo prazo, sem fornecer nada em troca. Por exemplo, você pode ter o hábito de jogar videogame durante seu tempo livre. Esse pode ser um hábito bom ou ruim, dependendo de como você o faz. Se você costuma jogar videogame com sua família, isso pode significar atingir seu objetivo de passar mais tempo com sua família, tornando-o um hábito positivo. No entanto, jogar videogame sozinho todos os dias não contribui para nada, tornando-o um mau hábito. Ao determinar se seus hábitos são bons ou ruins, você deve ser honesto consigo mesmo. Aproveite o tempo para ponderar seus hábitos e ver se eles são benéficos para você. Se algo o impedir de atingir seus objetivos, defina-o como um mau hábito e comece a planejar um plano para acabar com ele. Embora você possa identificar maus hábitos específicos, há algo que você está tão acostumado com um hábito que, na verdade, não reconhece como isso está afetando você. Portanto, você precisa entender como você pode realizar seus hábitos para poder fazer algo sobre eles. Como conhecer seus hábitos? A maioria de nós está tão acostumada com nossos hábitos que, na verdade, não percebemos que temos esses hábitos. O primeiro passo que você precisa tomar para mudar seus hábitos é saber quais deles você tem. Você não pode mudar o que não sabe. Você pode se conscientizar de seus hábitos positivos e negativos fazendo uma autoavaliação. Aqui estão 2 métodos que você pode usar para ajudá-lo a identificar seus bons e maus hábitos. Revisão interna. Fazer uma revisão interna de seus hábitos requer autorreflexão. A autorreflexão nada mais é do que analisar seus comportamentos diários e tomar nota de como eles fazem você se sentir. Se você sempre se alimenta de alimentos açucarados e se sente culpado a cada vez que isso acontece, reduziu um de seus maus comportamentos. Você também pode usar a medição como uma maneira de reconhecer seus maus hábitos. Na maioria das vezes, tendemos a mentir para nós mesmos sobre nossos maus hábitos ou ignorá-los completamente. Com a medição, você pode observar rapidamente seus maus hábitos. Para fazer isso, pegue um caderno e uma caneta ou use o telefone para registrar tudo o que você faz diariamente. Se você quiser descobrir se tem algum mau hábito alimentar, anote tudo o que come em um dia, como isso faz você se sentir e o que acha que poderia fazer sobre isso. Quando você dedica um tempo para escrever o que faz todos os dias, pode descobrir e revelar hábitos que nem sabia que existiam. Revisão externa. Ao fazer a revisão externa, você usa informações fora de si como uma maneira de entender seus hábitos. Tome um tempo e observe e estude as pessoas ao seu redor e seu ambiente, para que você possa ter um pouco de percepção dos seus próprios hábitos. Por exemplo, a leitura de livros irá esclarecê-lo sobre diferentes comportamentos e suas repercussões. Você será capaz de determinar quais hábitos são bons para você e quais são ruins. Outro exemplo de uso do processo de revisão externa para descobrir seus hábitos é observar a vida de pessoas de sucesso em todo o mundo. Procure pessoas que realizaram coisas notáveis em suas vidas
e observe quais hábitos os ajudaram a alcançar seus objetivos e determine se havia algum hábito que eles possuíam que os impediram de alcançar seus objetivos. Observar pessoas bem-sucedidas ajudará você a observar alguns maus hábitos que você pode não ter considerado prejudiciais a você. Tipos de hábitos. Os hábitos são uma parte crucial de nossas vidas diárias. Alguns desses hábitos começaram quando éramos jovens, como chupar o dedo. Os hábitos fazem parte de nós e fazemos parte dos nossos hábitos. A maioria das pessoas classifica os hábitos em duas áreas, ruim e boa. Os maus hábitos tendem a ser mais populares que os bons e podem incluir procrastinação, contar mentiras, roubar e preguiça, entre outros. Diferentes escolas de pensamento têm sua própria noção de diferentes tipos de hábitos. Aqui estão duas escolas de pensamento diferentes sobre os diferentes tipos de hábitos. Primeira escola de pensamento. De acordo com a primeira escola de pensamento sobre hábitos, eles podem ser divididos em 4 tipos diferentes, da seguinte maneira: instigantes, evitantes, regimentais e inconscientes. Todo mundo cai em um desses 4 tipos. Vamos explorar cada categoria um pouco mais para que você possa determinar em qual delas se enquadra em relação aos seus hábitos. Hábitos instigantes. Esses tipos de hábitos são aqueles estabelecidos ao longo de nossas vidas para ajudar a guiar-nos em nossos objetivos de vida. Esses hábitos são responsáveis por nos levar adiante em direção a uma ideia preferida. São os hábitos que tendem a levar ao acaso. Você pode aproveitar esses hábitos sem realizar nenhum objetivo. Eles tendem a nos levar por um caminho que é recompensador por si só. Às vezes, esses hábitos podem ter objetivos associados a eles, mas alcançar esses objetivos não é necessariamente tão importante quanto o processo. Você pode se referir a esses tipos de hábitos como hábitos abertos. Como você está focado no resultado, o que acontece durante o processo pode ser considerado um sucesso. Exemplos de hábitos instigantes incluem leitura, passar o tempo com os amigos, a alimentação saudável. Hábitos evitantes. Esses tipos de hábitos são amplamente conhecidos por todos, porque os vemos em todos os lugares. São os hábitos que estamos tentando romper. Os hábitos que evitam incluem dependência da mídia, preguiça, jogo, fofocas, bebida, fumo e todo tipo de dependência em que você pode pensar. Nessa fase, o foco está em mudar de uma coisa para outra. Esses são os hábitos que nos esforçamos para afastar. Você os está cumprindo ou não, movendo-os para os hábitos instigantes, que são reformulados mentalmente. Por exemplo, se você tem o hábito de fofocar, em vez de tentar parar com o hábito, pode procurar maneiras de elogiar os outros. Se isso for feito repetidamente, acabará substituindo o hábito de fofocar. Hábitos regimentais. Esses tipos de hábitos envolvem realizar uma atividade de cada vez da mesma maneira, sem deixar espaço para mudanças. É uma resposta automática. Você pode chamá-lo de ciclo diabólico, que rouba o momento atual. As pessoas que tendem a se revoltar contra a formação de hábitos consideram apenas esse tipo de hábito. Depois de formar um hábito regimental, você perde o controle do presente. Esses hábitos geralmente se tornam inconscientes se você não for cuidadoso e vigilante. Por exemplo, estacionar no mesmo local todos os dias, tomar banho, beber uma xícara de café todas as manhãs e muito mais. Hábitos inconscientes. Esses hábitos operam através de nós e, inegavelmente, temos todos eles. Não os vemos, mas confiamos em nossos amigos e familiares para nos ajudar a expô-los. Esses são os hábitos que repetimos ao longo do tempo e que foram incorporados ao nosso caráter e estilo de vida. Não temos controle consciente sobre esses hábitos. Eles incluem pessimismo, negatividade, gastos excessivos, franzir a testa, cutucar o nariz, etc. Segunda escola de pensamento.
Além dos hábitos mencionados acima, eles também podem ser categorizados em 3 grupos distintos, com base na natureza das atividades, de acordo com esta segunda escola de pensamento sobre hábitos. Hábitos motor. Estes são referidos como atividades musculares. São os hábitos que se relacionam diretamente com nossas ações físicas. Os hábitos motores incluem caminhar, conversar, sentar, ficar em pé, exercitar-se e manter uma determinada postura corporal, entre outros. Hábitos intelectuais. Esses tipos de hábitos estão relacionados ao processo psicológico necessário para nossas habilidades mentais. Os hábitos intelectuais incluem pensamento lógico, percepção precisa, uso do raciocínio antes de tomar uma decisão e boa observação, entre outros. Hábitos de caráter. Estes são os hábitos que são expressos através do nosso caráter. Por exemplo, ajudar os necessitados, confiar nas pessoas, ser honesto, administrar o tempo, estar limpo e arrumado, etc. Esses, às vezes, são chamados de hábitos emocionais, porque têm a essência dos sentimentos e emoções. Capítulo 2. Como os hábitos funcionam. Sua vida hoje é a soma das coisas que você fez de forma consciente ao longo do tempo. Sua vida é o produto de hábitos, sejam eles bons ou ruins. Em última análise, você é o que faz repetidamente e seus hábitos formam as coisas em que acredita, a pessoa que é e a personalidade que retrata. Às vezes, nem sabemos como exibimos certos hábitos. Entretanto, sabemos que, com o tempo, acabamos fazendo isso inconscientemente. Compreender como os hábitos funcionam é a chave para uma vida em que tudo é possível. O padrão dos hábitos. Todo hábito que você desenvolve, seja bom ou ruim, tem um padrão. Eles seguem um caminho específico. Um mau hábito também acompanha o mesmo padrão seguido por um bom hábito. Sabendo que os hábitos seguem um padrão específico, é essencial que você conheça os 3 padrões de hábitos que são seguidos sequencialmente. Os 3 padrões de hábitos são o lembrete, a rotina, a recompensa. Todo hábito segue esse padrão. Se você tem o hábito de ler, se exercitar, procrastinar, fumar ou outra coisa, o padrão é o mesmo. Todo hábito é aprendido e pode ser desaprendido com a ajuda deste processo. Os hábitos são apenas o resultado de praticar e repetir uma ação específica ao longo do tempo. Qualquer tipo de hábito que você deseja, você pode aprender. Tudo o que você precisa é a persistência e disciplina. Com persistência e treinamento, você pode moldar seu caráter e personalidade para o que quiser. Você pode reescrever o roteiro de sua vida se não estiver feliz com isso. Você tem o poder de eliminar seu antigo hábito e produzir um novo. A maioria dos problemas e frustrações que você enfrenta na vida se deve aos maus hábitos que você desenvolveu ao longo do tempo. Examinando os bons hábitos, há muitas coisas que podem ser responsáveis por seu desenvolvimento, incluindo motivação. Motivação para o sucesso e competição. Você pode estar se perguntando como a motivação pode causar hábitos. É bastante simples. Por exemplo, você pode não conseguir ler um livro por mês, mas enquanto assiste à televisão um dia, vê um adolescente falar sobre como ele lê 4 livros por mês. As palavras do adolescente continuam tocando na sua cabeça. Essa repetição constante das palavras do adolescente o motiva a pegar o livro e finalizá-lo em um mês. À medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em um mês, você termina o livro e cumpre o seu objetivo. Você se sente tão bem em atingir a meta que começa a ler pelo menos um livro todos os meses de forma consciente. As palavras do adolescente o motivaram a começar um novo hábito. Maus hábitos são geralmente causados por estresse e tédio. Coisas como beber, gastar demais, fumar, roer as unhas, etc. são formas de responder ao estresse e ao tédio. No entanto, não precisa ser assim.
Você tem o poder de lidar com o estresse e o tédio sem desenvolver maus hábitos. Os 3 R's de como os hábitos funcionam. No momento em que você pode compreender a mecânica de como os hábitos funcionam, você tem o poder de mudar o caminho de sua vida do jeito que você quiser. Compreender como os hábitos funcionam ajudará você a transformar seus hábitos, mesmo se você os tiver há anos. Infelizmente, você não pode escapar dos 3 R's de hábito, mas pode mudar como eles afetam você. O lembrete. Isso é conhecido como sugestão, ou gatilho, e é o primeiro padrão de como os hábitos funcionam. Todos os seus hábitos começam com um gatilho. O gatilho é responsável por dizer ao seu cérebro para entrar no modo automático, bem como o hábito específico de usá-lo. Um gatilho externo lembra o gatilho associado a esse hábito em particular. Esse lembrete imediatamente estimula seu padrão de comportamento subconsciente. Isso significa que, a partir desse momento, sua mente subconsciente está no controle de seu comportamento. O gatilho de seu ambiente pode ser comparado a um botão, que coloca todo o seu comportamento em ação quando pressionado. Isso é traduzido no segundo padrão. A rotina. A rotina. Esse é o comportamento real que é acionado pelo lembrete. A rotina pode ser mental, física ou emocional. A rotina pode acontecer rapidamente, sem muita reflexão. Essa é a chave para tornar-se um hábito, porque não requer nenhum pensamento ou esforço consciente para você realizar a sequência. Simplesmente acontece, porque se tornou codificado em nossos cérebros. Não está firmemente plantado na memória muscular. É como dirigir para o trabalho, e você sabe automaticamente para onde virar sem pensar. No momento em que a sequência está enraizada na memória muscular e no cérebro, fica difícil mudar. O terceiro padrão é a razão pela qual pode ser um desafio mudar um hábito depois de aprendido. A recompensa. Toda rotina tem uma recompensa, positiva ou negativa. O processo de recompensa é responsável por ajudar seu cérebro a descobrir se vale a pena lembrar dessa rotina no futuro. Conforme o tempo passa, o processo se torna automático. O processo de lembrete e recompensa acaba se enredando até surgir uma sensação de ansiedade e desejo. Na maioria das vezes, a recompensa está ligada a um sentimento. No momento em que esse padrão de 3 hábitos se torna codificado em nossas mentes, ele permanece para sempre. Existe uma rede neural específica para cada hábito, formado no cérebro. Essa rede neural exclusiva se fortalece sempre que você repete uma atividade e também se enfraquece quando uma atividade é interrompida. É por isso que as pessoas que interromperam um hábito em particular e pensam que o superaram, mais tarde se voltarão a ele quando for acionado externamente. Nessa situação, a única maneira de mudar o hábito é formar um novo hábito, forte o suficiente para substituir o antigo padrão de hábito. Capítulo 3. Impacto dos hábitos na sua qualidade de vida. Se você conhece ou não, os hábitos podem atrapalhar e nos prejudicar. Não apenas isso, mas também podem nos ajudar a criar uma vida cheia de impactos e ações. Os maus hábitos têm a capacidade de apodrecer e se transformar em um estilo de vida, que pode tirar a vida que você deseja criar. Além disso, bons hábitos podem levar você a viver uma vida bonita e bem-sucedida. Hábitos podem fazer uso de sucessos e fracassos. Segundo o autor e palestrante motivacional Jim Rohn, motivação é o que faz você começar. Hábito é o que te mantém indo. Maus hábitos influenciam nossa vida cotidiana e distorcem tudo em nossas vidas. Um mau hábito pode ter um tremendo impacto em tudo, desde a sua saúde, personalidade, cérebro e caráter. O impacto que os maus hábitos têm em seu cérebro. Todo mau hábito afeta seu cérebro direta ou indiretamente. Maus hábitos
tendem a deixar sua mente carente. Independentemente da forma que os maus hábitos assumem, eles são incrivelmente viciantes. É por isso que é muito mais difícil quebrar um mau hábito em vez de criar um novo. Nossos cérebros são conectados no nível biológico para procurar coisas para satisfazer vícios. Quando você está envolvido em um mau hábito do qual se viciou, seu cérebro libera dopamina, que é a substância química responsável por fazer você se sentir bem. Você pode dizer que o produto químico faz você ficar chapado. Depois que você continua participando de um mau hábito, eles acabam se tornando uma rotina, o que significa que seu cérebro é forçado a cuidar dessas atividades. Isso faz com que seu cérebro se torne dependente de tais eventos, o que torna incrivelmente desafiador se livrar de um vício. Os maus hábitos também tendem a aumentar a resistência à dopamina, o que acaba afetando ou reduzindo a qualidade de vida. Cada vez que seu cérebro é inundado com dopamina, gradualmente se acostuma ao influxo do produto químico. Após um certo período, seu cérebro fica descontente com a pequena dose que recebe. Na próxima vez em que o hábito é desencadeado, o cérebro fica insatisfeito e precisa de uma dose mais alta de dopamina. Quanto maior o tratamento, mais ele afeta outros aspectos da sua vida. Você pode até se tornar menos alegre, sombrio e sem graça. Isso diminui a qualidade de vida que você deve viver e pode roubar sua capacidade de encontrar prazer e satisfação nas pequenas coisas. O impacto dos maus hábitos na sua saúde. Durante a sua infância, sua mãe pode ter lhe dito para não chupar o polegar ou enfiar o dedo no nariz. Como a maioria das crianças, você provavelmente foi um pouco rebelde e, assim que saiu da vista da sua mãe, continuou a ação. Na época, você não considerava as convenções sociais e prosseguia com a ação. Com tempo suficiente, o hábito se tornou algo que você não podia deixar de fazer e, de repente, você é conhecido na vizinhança como o garoto que cutuca o nariz. Embora isso não afete sua saúde, cérebro ou corpo, outros maus hábitos podem causar graves danos à sua saúde e, em última análise, reduzirão sua qualidade de vida. É imperativo que você evite esses 4 hábitos. Fumar. Atualmente, não existe uma pessoa viva que não saiba que fumar faz mal à saúde. Até os fumantes estão cientes da verdade, mas continuam a participar deste hábito. Como em qualquer outro hábito, ele ainda tem a ver com a resistência à dopamina, discutida anteriormente. Fumar tem efeitos colaterais diferentes que afetam não apenas a si mesmos, mas também a quem os rodeia. Não só pode causar câncer de pulmão, como também pode causar complicações para mulheres grávidas, doenças cardíacas, DPOC e muitos outros problemas de saúde. Se você formou o hábito de fumar, é hora de encontrar uma maneira de parar. Falta de exercício físico. Manter seu corpo vitalmente ativo é crucial para melhorar nossa aptidão física e saúde. O exercício é realizado por várias razões. No entanto, uma vez que você forma o hábito de não se exercitar, acaba privando o sistema imunológico do impulso necessário, o que pode acabar causando o desenvolvimento de doenças cardíacas e outras condições médicas graves. Consumir álcool. Mesmo o consumo moderado de álcool acaba danificando o corpo e as células cerebrais. Quando você bebe muito álcool, aumenta suas chances de apresentar problemas no fígado, danos cerebrais, pressão alta, diabetes e câncer. Não é isso que você deseja se estiver pensando em melhorar sua qualidade de vida. Beber demais pode interferir nos seus padrões normais de sono, o que pode levar a nervosismo e trauma. Capítulo 4. Como quebrar maus hábitos. Como seres humanos, gostamos de recompensas e estamos sempre à procura de satisfação em tudo que fazemos. Infelizmente, isso significa que tentar mudar algo que você gosta de fazer
pode ser incrivelmente desafiador. Você precisará tomar a decisão final antes mesmo de embarcar na tarefa de quebrar seus maus hábitos e entender que será necessário sacrifício de sua parte. Na parte inicial de sua jornada para quebrar seus maus hábitos, você provavelmente será forçado a lidar com a depressão. Você será tentado a repetir seu hábito pela última vez, mas se quiser seguir o programa e finalmente se libertar de seus maus hábitos, precisará ser forte durante todo o processo. Como quebrar seus maus hábitos em 4 etapas fáceis. Mesmo que o processo de quebrar os hábitos possa ser incrivelmente difícil, o processo não é impossível de ser concluído. Você precisará entrar no processo, sabendo que será desafiador, mas com determinação e persistência suficientes, você será capaz de quebrar seus maus hábitos para sempre. Aqui estão os 4 passos fáceis que você precisará seguir para se livrar de seus maus hábitos permanentemente. Etapa 1. Definir o hábito. O primeiro passo que você precisa tomar ao quebrar um mau hábito é identificar o hábito. Conduza uma visão interna e externa da sua vida, conforme mencionado no capítulo 1, para determinar os hábitos que você tem em sua vida. No momento em que você puder entender e aceitar o hábito, terá mais chances de lidar com ele. Se você identifica um mau hábito em sua vida, precisa aceitá-lo, dizendo a si mesmo que tem um problema e que está disposto a fazer o que for necessário para pará-lo. Etapa 2. Encontre uma substituição. A chave para quebrar qualquer mau hábito é encontrar um hábito de substituição. Por exemplo, diga que você gosta de assistir televisão. Ao invés de ficar esperando apenas parar de assistir a TV e ficar ocioso, você precisa participar de algo que gosta de fazer e fazê-lo durante o tempo em que poderia estar assistindo à TV. Se você gosta de ler, escolha um bom livro que pretenda ler e comece a ler. Se você gosta de ouvir música, comece a ouvi-la em vez de cair no sofá e assistir TV. Se você tem o hábito de roer as unhas quando está entediado ou estressado, pode substituir este hábito doentio por outra coisa. Você pode comprar chiclete sem açúcar e colocar um pedaço na boca toda vez que sentir vontade de roer as unhas. Seu objetivo, quando se trata de quebrar maus hábitos, é evitar deixar o vácuo, porque seu hábito voltará rapidamente, porque você não preencheu o vazio com outra coisa. Ao tentar encontrar um substituto, certifique-se de não substituir os hábitos por algo que, por sua vez, se torne um mau hábito, porque você terá que iniciar o processo novamente para lidar com o novo e ruim hábito. Etapa 3. Encontre sua motivação. O poder que nos mantém avançando na vida é a motivação. Se você deseja superar seus maus hábitos, precisa encontrar a motivação para mudar seu comportamento. Se você não tem motivação em seus esforços para se livrar de seus maus hábitos, precisa encontrar um. Você pode começar pensando e analisando as boas razões pelas quais precisa quebrar o mau hábito. Use as razões que você apresenta como sua motivação. Por exemplo, se você está tentando reduzir o quanto fuma ou deseja parar de fumar, pode ver como o fumo afeta negativamente sua saúde. Fumar também afeta indiretamente as pessoas ao seu redor, o que pode ser a motivação de que você precisa. Se melhorar a sua saúde e a saúde das pessoas ao seu redor não for suficiente para você parar de fumar, você pode observar o impacto financeiro que este hábito tem em sua vida. Considere quanto dinheiro você gasta em cigarros diariamente, mensalmente ou anualmente, e pense em todas as outras coisas em que você poderia gastar esse dinheiro se não tivesse o hábito de fumar. Se suas finanças estão apertadas, você pode usar isso como um excelente motivo para parar de fumar. Se o dinheiro não é um problema para você, você pode considerar o tempo que gasta fumando como motivo. Como fumante ativo, você pode passar mais de 1.000 horas por ano fumando. Isso é mais de 40 dias por ano apenas gasto fumando. Pense no que você pode fazer em 40 dias e encontre a motivação para sair. É muito tempo que você poderia gastar em algo mais produtivo. Por fim,
Observe os problemas de saúde com os quais você poderia lidar se continuar fumando. Não são apenas altas as chances de sucumbir ao câncer, mas outras doenças relacionadas ao cigarro estão sempre entre alguns dos assassinos mais perigosos do mundo. Etapa 4. Mude seu ambiente. Onde você mora e com quem interage regularmente determinará se você pode ou não mudar seu comportamento. A maioria das pessoas vai a clínicas de recuperação de dependências para ajudá-las a lidar com seus vícios. Infelizmente, após o tratamento, eles geralmente voltam para onde vieram e começam a sair com as mesmas pessoas que faziam parte de suas vidas antes de obter ajuda. No início, eles podem resistir ao hábito e podem até alertar as pessoas ao seu redor sobre o hábito. Infelizmente, quanto mais eles interagem com essas pessoas, mais cegos se tornam para o problema. Com o tempo suficiente, eles cedem e retornam aos seus velhos hábitos. Se você deseja superar o seu mau hábito, precisa mudar seu ambiente e se distanciar das pessoas que tendem a influenciar suas escolhas. A parte mais difícil dessa etapa é que você pode ser forçado a mudar seus amigos e sua agenda. Outras etapas necessárias para mudar maus hábitos. As etapas discutidas acima são etapas universais necessárias para superar um mau hábito. Na maioria dos casos, essas etapas abrangentes também exigirão ações adicionais para ajudar a tornar elas úteis. Aqui estão algumas outras coisas que você pode fazer para mudar seus hábitos. Mude o seu pensamento. Seu cérebro é o motor de seu corpo e tudo o que você faz começa na sua mente. Se você quer quebrar um hábito, precisa mudar seu pensamento. Aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode mudar seu pensamento e se livrar de seus maus hábitos para sempre. Comprometer-se com uma meta. Embora isso possa parecer óbvio, é algo que você deve fazer se quiser quebrar um mau hábito. Você não pode simplesmente começar querendo quebrar um mau hábito sem ter certeza de que realmente deseja quebrar o mau hábito. Se você quiser evitar falhas, precisará se comprometer com uma meta. Entenda seu hábito. Você não pode entrar em uma batalha sem o conhecimento de seu inimigo. Da mesma forma, você precisa ter uma compreensão completa do seu comportamento se quiser ter sucesso e quebrá-lo. Hábitos são padrões que evoluíram porque foram recompensados. Há um gatilho que diz ao seu cérebro para começar o hábito. Então, o processo é recompensado por esse hábito. Essas recompensas de neuroquímicos reforçam o ciclo do hábito. Se você desenvolver mecanismos que interrompam a parte comportamental do loop, poderá quebrar mais facilmente o hábito. Avalie o contexto de seu hábito. Se você conseguir conhecer o contexto emocional e situacional das coisas que desencadeiam o hábito, poderá determinar efetivamente como romper o hábito. Você será capaz de entender melhor as recompensas que seu cérebro procura continuamente. Isso também permitirá que você desenvolva meios alternativos e saudáveis de obter as mesmas recompensas que o mau hábito oferece. Maus hábitos geralmente são formados por uma maneira de lidar com situações que causam tédio e estresse. Por exemplo, a procrastinação fornece um tempo livre para você se envolver com outras atividades mais divertidas. Em vez disso, você precisa encontrar um método positivo alternativo para lidar com o estresse. Você precisa estar ciente do que leva ao mau hábito. A maioria dos hábitos é tão diária que você não os percebe quando os pratica. Você quer tentar estar ciente da hora em que isso acontece e tentar anotar o que está acontecendo no momento. Se você roer as unhas, faça algumas anotações do que está sentindo quando sentir vontade de começar a roer as unhas. Anote o que você está sentindo, o que aconteceu e o que você está pensando pode ajudá-lo a estabelecer uma boa base de como lidar com seu hábito. Faça um plano. Quando você sabe o que desencadeia o seu hábito, pode começar a fazer um plano para minimizar ou eliminar os desencadeadores do hábito e a mudança de comportamento. Você deve estabelecer marcos para como quebrar seu hábito. Isso pode ajudá-lo a criar novos padrões de ação. Por exemplo, você pode decidir que, quando sentir vontade de fumar,
Faça uma caminhada. É importante lembrar que seu plano só funcionará se você cumpri-lo. Mudando seu comportamento. Outra coisa que você precisará fazer se quiser quebrar seus maus hábitos é mudar seu comportamento. Mudar seu comportamento ajudará a configurá-lo no caminho certo para o sucesso. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para melhorar seu comportamento e ajudá-lo a quebrar seus hábitos. Mude seu ambiente. Quando você muda seu ambiente, reduz drasticamente a tentação de voltar ao seu mau hábito. Você pode evitar lugares que costumava visitar que desencadeiam o hábito. Você pode estudar uma vocação ou romper seus relacionamentos passados. Criar obstáculos ao hábito. Se você puder criar barreiras que tornem o hábito desagradável, será capaz de romper o mau hábito. Uma maneira de fazer isso é encontrar alguém que esteja tentando quebrar o mesmo hábito e unir força com eles. Se você deseja parar de usar o Facebook ou o Twitter durante o dia, pode desconectar a internet ou baixar um aplicativo que desativa as distrações. Você também pode criar um castigo pelo hábito. Por exemplo, talvez você possa adicionar outros 30 minutos de exercícios aeróbico à sua rotina diária toda vez que comer demais. Comece pequeno. Dê o processo um passo de cada vez. Não almeje atingir todo o objetivo de uma só vez, pois isso só levará ao fracasso. Em vez de dizer, vou parar de comer lixo, considere dizer, hoje vou tomar um café da manhã saudável. Continue aumentando as etapas e, com o tempo, você alcançará seu objetivo. Quebrar seu problema em pedaços menores pode lhe dar um resultado positivo. Recompense seus sucessos. Como seus maus hábitos se desenvolveram devido às recompensas que receberam, você pode fazer o mesmo por seus novos e bons hábitos. Depois de atingir um objetivo específico, recompense-se imediatamente. Por exemplo, se você tem um péssimo hábito de sempre chegar atrasado ao trabalho, pode se recompensar de alguma maneira quando chegar a tempo. Escolha uma recompensa que você gosta e faça repetidamente até que a recompensa não seja mais necessária. Seja paciente. Quebrar um hábito é uma tarefa desafiadora. Pode levar anos para você alcançá-lo. Isso significa que você precisa aprender a ser paciente. Mesmo se um mês passar sem nenhum sinal de progresso ou sucesso, não desista. Quebrar seus maus hábitos é um processo complicado. Certifique-se de seguir as etapas descritas neste capítulo e seja paciente. Roma não foi construída em uma noite, e você também não será capaz de quebrar seus maus hábitos. Capítulo 5. Como formar bons hábitos. Antes de começar a jornada para quebrar seus maus hábitos, você precisa saber quais são alguns de seus maus hábitos e encontrar um excelente hábito alternativo para preencher o vazio. Isso ocorre porque você não pode quebrar um mau hábito sem encontrar um substituto. Quando você tiver um bom hábito em mente que deseja substituir seu mau hábito, siga as etapas abaixo para começar a formar novos hábitos. Primeiro passo. Comece pequeno. Os menores ajustes em sua rotina diária podem alterar drasticamente o resultado de sua vida. Quando você quer formar bons hábitos para substituir os maus, você precisa começar pequeno e encontrar um hábito administrável que possa continuar por toda a vida. Você não quer começar com hábitos excessivamente ambiciosos e irrealistas, porque está apenas se preparando para o fracasso. Não tente se reinventar de uma só vez. Por exemplo, se seu objetivo é manter-se em forma através de exercícios regulares, você não deseja fazer 1 hora de treinamento cardiovascular 4 vezes por semana se estiver acima do peso, fora de forma ou sedentário. Em vez disso, comece com um hábito que você sabe que pode e não se importa de fazer, e desenvolva esse hábito ao longo do tempo. Segundo passo. Decida quando.
Se você quiser ter sucesso na formação de bons hábitos, precisará decidir quando realizará o novo hábito. Você quer tentar vincular esse novo hábito ao final de uma rotina que você já estabeleceu. Normalmente, você deseja planejar seu novo hábito pela manhã, quando tiver energia. A fadiga da força de vontade é um problema real, tornando cada vez mais difícil resistir à tentação de abandonar sua rotina planejada. Experimente a rotina matinal, mesmo que você não se considere uma pessoa matinal. Terceiro passo: use um gatilho. Assim como os gatilhos podem causar um mau hábito, você também pode usá-los para ajudá-lo a formar um novo hábito. Por exemplo, seu gatilho pode ser algo que você faz habitualmente, como escovar os dentes, ou algo que acontece regularmente todos os dias, como comerciais interrompendo um programa de TV. Aqui está um exemplo de como você pode usar um gatilho para formar um novo hábito. Depois de escovar os dentes, faço 10 minutos de yoga. Quando o comercial começar, eu farei 5 flexões no balcão da cozinha. Quarto passo: mude seu ambiente. Fazer alterações no seu ambiente tornará muito mais fácil seguir seu novo hábito. Por exemplo, se você deseja criar o hábito de se exercitar logo de manhã, mantenha seus sapatos e roupas de ginástica perto da cama. Se você quiser beber mais água, encha uma jarra com a quantidade de água que deseja beber diariamente e coloque-a na geladeira na noite anterior. Ver suas roupas de ginástica ou água na geladeira é uma dica visual que o ajudará a praticar seu novo hábito. Quinto passo: visualize. Passe um tempo imaginando sua rotina diária, não apenas os resultados desejados. Visualizar seus resultados esperados pode ser incrivelmente motivador. Um estudo realizado pela UCLA descobriu que visualizar-se atingindo seu objetivo pode ajudar a formar um novo hábito, mas somente se você imaginar como alcançará seu objetivo. Você precisa se imaginar realmente fazendo a rotina diária que acabará por ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Sexto passo: use a estratégia se e então. Nada ocorre como planejado, o que significa que você precisa desenvolver uma estratégia se e então, para determinar o que fará se sua rotina de hábitos for interrompida. Primeiro, você precisa pensar nas situações que provavelmente aparecerão para interferir na sua programação. Então você precisa descobrir o que fará para cada cenário. Por exemplo, se chover e eu não puder fazer minha corrida diária, colocarei um vídeo de exercícios e vou me exercitar por 20 minutos. Sétimo passo: recompense-se. Todos os dias em que você pratica com sucesso seu novo hábito, se recompensa. Use a conversa interna positiva ou dê 3 tapinhas nas costas. As ações precisam ser repetidas se você deseja formar novos hábitos e você deseja repetir ações que fazem você se sentir bem. Dar recompensas a si mesmo quando praticar com sucesso seu novo hábito ajudará você a aproveitar melhor a criação e a adesão de um novo hábito. Não seja muito duro consigo mesmo. Se você tiver um lapso no seu plano de formação de hábitos, não desista. A maioria dos hábitos pode ser formada em cerca de 21 dias. No entanto, não fique preso nesses 21 dias mágicos, que se sentirá perdido se acabar escorregando. Um estudo concluído pelo University College de Londres em 2009 constatou que a falta de uma oportunidade para estudar o comportamento não afetou materialmente o processo de formação de hábitos. Isso significa que você pode ocasionalmente errar e deixar de praticar seu novo hábito sem alterar o resultado geral. Conclusão: na maioria dos casos, maus hábitos são formados em nossa infância, enquanto outros são criados como resultado de abuso, pressão dos colegas ou imitação. Todos esses hábitos têm um objetivo singular de suprimir sua situação estressante e criar a ilusão de que tudo parece bem. Felizmente,
Você não está sozinho em seu desejo de quebrar seus maus hábitos. Quase todo mundo tem um hábito indesejável que eles gostariam de quebrar. O que mais importa é o que você faz com seu mau hábito. O maior problema não é ter um mau hábito, mas permitir que ele assuma o controle da sua vida enquanto você se senta e não faz nada. Tudo o que você precisa fazer para quebrar seus maus hábitos é formar novos e começar pequeno. Você pode levar um mês ou mais para estar pronto para embarcar na jornada para acabar com seus maus hábitos. O importante é que você não demore muito para começar a jornada, para não continuar vivendo confortável no seu status quo. Você acabou de ouvir Hackeando Hábitos, uma obra de Gabriel Laureno Jucá.